Olá, meu nome é Aline Regis, eu sou nutricionista e neurocientista e hoje eu quero conversar com você sobre o eixo cérebro-intestino-microbiota. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Você já ouviu falar sobre esse tema? Então, tudo começa partindo do princípio de que o teu intestino é colonizado por trilhões de micro-organismos que vivem de forma comensal junto com você. Ou seja, você nunca está sozinho. Sempre vai ter uma bactéria com você. Essas bactérias, elas existem de forma benéfica e fazem uma função protetora para o teu organismo e agem de forma positiva, potencializando a ação da nossa imunidade. E descobriu-se de forma recente que existe uma conexão com o cérebro a partir do eixo cérebro-intestino-microbiota, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas antes de tudo, eu queria falar com você sobre o que nos leva a comer. Antes de você entender por que existe a microbiota e qual é a importância desse eixo cérebro-intestino para a sua saúde, para a sua vida, é importante que você saiba o que te leva a comer. Existem dois grandes fatores que levam o ser humano a comer. São fatores de controle homeostático, que é a própria fome e saciedade, a regulação de fome e saciedade, e fatores, podemos dizer, comportamentais, né, do comportamento alimentar, que são fatores ambientais e fatores genéticos. E dentre os fatores que influenciam, né, do comportamento alimentar, a microbiota, o papel da microbiota se encaixa dentro dessa questão. E aí, quais são os fatores que influenciam a composição dessa microbiota intestinal? O que difere, por exemplo, a microbiota da Aline, da Letícia, da Luana, da Priscila, da Maria? Cada um tem uma microbiota diferente, é como se fosse uma impressão digital. Eu tenho uma, você tem outra, cada um tem a sua microbiota e ninguém vai ter a microbiota igual a de ninguém. E o que influencia a composição diferenciada dessa microbiota é, por exemplo, o tipo de parto, se você nasceu de parto cesáreo ou parto normal. Por exemplo, o parto normal, ele faz com que você seja colonizado pela microbiota vaginal da mãe, que é pelo parto vaginal. Enquanto se você nasce de parto cesáreo, a tua colonização inicial, assim que você nasce, vai ser das bactérias que compõem o hospital. Então, assim, é interessante aumentar o número de partos normais em detrimento aos cesáreos também por conta de colonização de microbiota. A alimentação materna na gestação, o leite que você recebeu quando nasceu, se foi leite materno ou fórmula infantil, depois que você cresce, a dieta que você consome, os alimentos que você escolhe, o envelhecimento, o exercício físico, os fatores ambientais, o ambiente que você está inserido, a medicação. Por exemplo, uma pessoa que usa muito antibiótico tem um determinado padrão de microbiota diferente de quem não usa antibiótico, que nunca usou antibiótico, ou que usa menos antibióticos. Então, tudo isso vai modificar o teu padrão, o teu perfil de micro-organismos que compõem a tua microbiota. E a microbiota nada mais é do que um conjunto de micro-organismos, seja eles firmicutes, bacteroidetes, protozoários e actinobactérias. E os firmicutes, os bacteroidetes, eles compõem 90% da nossa microbiota. E dentre os bacteroidetes, os mais estudados são os lactobacilos e as bifidobactérias. Então, toda a composição da nossa microbiota, ela permeia dentre esse conjunto de micro-organismos. E falando agora, então, do eixo cérebro-intestino, já que você já sabe o que é a microbiota, o que compõe a microbiota e quais são os fatores que influenciam. Existem vias de comunicação do eixo intestino-cérebro que podem influenciar o aparecimento de doenças, tanto neurológicas, quanto metabólicas, quanto fisiológicas. Então, hoje se sabe, por exemplo, que a ansiedade, a depressão, eles têm um forte componente a partir da microbiota, que a microbiota de seres que tem, de pessoas, indivíduos que têm a depressão, a ansiedade, problemas de comportamento, tem uma microbiota completamente diferente das pessoas, por exemplo, que não têm depressão e ansiedade. Então, estudar a microbiota, ele pode ser um indicador de doença e de saúde do indivíduo.
Então, algumas vias de comunicação, por exemplo, é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central se comunica com o intestino pelo sistema nervoso entérico, que é exatamente o plexo de nervos que compõe o intestino. Então, esse plexo de nervos, ele entra em contato com o sistema nervoso central pelo sistema nervoso entérico. Existem outros tipos de sinalizações, que são a sinalização imunológica, a sinalização endócrina, como, por exemplo, a nível de neurotransmissores, como a serotonina, o triptofano, a histamina, a dopamina. E existe a sinalização também metabólica e a sinalização por ácidos biliares. Quando há um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, isso é chamado de disbiose. O que é a disbiose? É quando o teu padrão de microbiota, as suas bactérias, elas estão em desequilíbrio, ou seja, um aumento de bactérias patogênicas quando comparado às bactérias boas. E o que pode aumentar essas bactérias patogênicas? Uma série de fatores, e os fatores ambientais são um deles. Então, essa disbiose, ele proporciona uma hiperpermeabilidade da membrana de mucosa, ou seja, o nosso intestino, pense que ela tem uma capa protetora como se fosse uma mucosa. Quando eu tenho mais bactérias patogênicas, quando comparado às bactérias boas, isso faz com que essa minha mucosa, ela fique mais suscetível à penetração de bactérias, ela fica mais hipersensível a essa permeabilidade. E aí isso faz com que aumente a produção de toxinas por essas bactérias, e isso faz com que essas bactérias também possam penetrar a nível intestinal. E o que isso não é positivo, né? Porque isso aumenta a possibilidade de doenças e aumenta a possibilidade de penetração bacteriana. E aí, como é que então a gente pode melhorar a nossa microbiota intestinal? Aline, eu entendi que existem bactérias patogênicas, existem bactérias boas. A ideia é que as bactérias patogênicas sejam mínimas, as boas predominem, e para isso eu tenho que modular muito bem a minha microbiota. Então, como é que eu posso, quais são os fatores que podem influenciar a composição positiva da minha microbiota? E aí entra a parte nutricional. Né? Eu, como nutricionista, acredito que a nutrição, ela age de forma muito forte na prevenção de doenças e promoção da saúde. E quando a gente pensa a nível de microbiota intestinal, existem 3 pontos que eu quero trazer para vocês hoje, que são os probióticos, os prebióticos e os simbióticos. Então, os probióticos são as próprias cepas das bactérias, é a própria bactéria viva que você pode consumir à base de alimentos, que vai colonizar esse intestino de forma positiva. Então, probióticos são alimentos, são bactérias boas, são as próprias bactérias que compõem o nosso intestino, que você pode consumir à base de alimentos que estejam presentes essas bactérias, né, essas bactérias boas. E, por exemplo, os prebióticos já são os alimentos que alimentam essas bactérias, já são os alimentos do prebiótico. O prebiótico é a fibra que é não digerível, é o carboidrato não digerível, que é uma fibra, que quando fermenta junto com a bactéria, ela vai formar ácidos graxos de cadeia curta, que são componentes bons para o funcionamento do nosso intestino e da nossa saúde, de uma forma geral, proporcionando esse bem-estar. Então, o probiótico é a bactéria, o prebiótico é o alimento que alimenta essa bactéria, e o simbiótico é a junção dos dois. É o probiótico junto com o prebiótico. Então, os dois juntos proporcionam a fermentação adequada, aumentando essa concentração de substâncias boas no intestino, que são protetoras para a sua microbiota intestinal. E hoje ainda se fala de pós-bióticos, que pós-bióticos é exatamente essa substância gerada a partir da metabolização do probiótico junto com o prebiótico. Então, essa substância gerada se chama pós-biótico. Então, para que você tenha uma boa saúde a nível de microbiota, um bom funcionamento da sua microbiota, e isso influencia de forma positiva esse eixo cérebro-intestino, para que você não venha a desenvolver depressão, não venha a desenvolver ansiedade, ou auxilie na prevenção dessas doenças, é interessante que você tenha uma alimentação saudável, com menos alimentos ultraprocessados, menos alimentos industrializados, mais fibras
no seu dia a dia, consuma mais frutas, mais verduras, mais fibras, mais carboidratos não digeríveis, tenha exercício físico regular, consuma a quantidade de água adequada e consuma também pré-bióticos e probióticos numa concentração adequada para proporcionar essa saúde intestinal e também neurológica a partir do eixo intestino, cérebro, microbiota. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, fazer pergunta. E encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando escutar essa informação sobre o eixo cérebro, intestino, microbiota. Até o próximo vídeo.